Quando se fala da ordem de vocação hereditária, por fim, se não existirem descendentes, não existirem ascendentes, nem cônjuge ou companheiro em condições de suceder, aí, em último lugar, serão chamados a receber a herança os parentes da linha colateral. Aí é que entram os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos e por aí vai. Então, esse pessoal está em último lugar na cadeia alimentar, ok? E aqui, vou novamente ressaltar, que também prevalece aquela regra segundo a qual o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, estão dentro da classe dos ascendentes, prioritariamente, a serem chamados para receber herança, os irmãos, porque são parentes do segundo grau. Nós sabemos que no parentesco da linha colateral, não existe parentesco de primeiro grau, porque ninguém é descendente nem ascendente de ninguém. Né? Eles estão numa linha ao lado, já começa o início da contagem de grau já é pelo segundo grau. Então, nossos irmãos, o seu irmão, sua irmã, é seu parente do segundo grau na linha colateral. Então, os irmãos, eles têm a prioridade do chamamento para receber a herança, ok? Muito bem. Até aí está tudo certo. O problema é que nós temos que nos atentar que a lei estabeleceu uma distinção no que se refere à divisão da herança, no que se refere à partilha da herança, em relação aos irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. O que é que se chama de irmão bilateral? São aqueles dois irmãos que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Tá? E a gente considera, no linguajar da lei, unilateral, aquele irmão que é parte somente, é irmão somente por parte de pai, é um irmão consanguíneo, ou por parte de mãe, um irmão uterino. Ok? Então, e nós sabemos que as famílias têm muito disso, né? Nós temos irmãos chamados bilaterais, ou duplo sangue, ou germano, porque filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, e temos irmãos unilaterais. A questão é que a lei criou uma distinção entre eles. Tá? Cuidado, nós não estamos falando de filhos, como eu vejo muito em sala de aula, o aluno confundir. Nós estamos falando de irmãos da pessoa que morreu. Não estou falando de filhos da pessoa que morreu. Estou falando de irmãos dele. Ok? O que é que acontece? A lei diz, artigo 1841, que os irmãos unilaterais receberão a metade do que receberam os irmãos bilaterais. Bom, veja só. Em primeiro lugar, vamos imaginar que José, ele faleceu deixando dois irmãos. Irmãos de José, irmãos do defunto. Os dois são irmãos bilaterais de José, do falecido, do defunto. Como é que vai ser feita essa partilha? Como vai ser feita essa divisão da herança? Tudo igual, metade para um irmão, metade para o outro irmão. Simples. Outra suposição, que os dois irmãos vivos de José, do falecido, irmãos do defunto, que vão receber a herança, os dois sejam irmãos unilaterais. Nenhum deles é irmão bilateral. Não tem problema. Eu vou dividir por igual. Por quê? Porque eles estão em situação de igualdade. Entretanto, vamos imaginar que desses dois irmãos do falecido, um deles é irmão bilateral e o outro é irmão unilateral. Irmão só por parte de mãe ou só por parte de pai. Neste caso, estabelece a lei
que este irmão unilateral vai receber apenas a metade do que recebeu o irmão bilateral. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a herança líquida deixada por José, o falecido, o defunto, seja da ordem de R$900 mil. O que vai acontecer? O irmão bilateral, que é irmão por parte de pai e por parte de mãe, vai receber 600 mil, enquanto que o irmão unilateral, aquele que é irmão tão somente por parte de pai ou tão somente por parte de mãe, vai receber apenas 300 mil reais. Okay? Isso é a aplicação do artigo 1831, ou perdão, 1841 do Código Civil. Tá certo? Então, temos essa regrinha. Se, por acaso, não existir, sim, a mesma regra nós vamos aplicar em relação aos sobrinhos. Sobrinhos são parentes do terceiro grau. Vamos imaginar, o falecido não deixou irmãos. Os dois irmãos também já morreram, só que esses dois irmãos deixaram filhos, deixaram sobrinhos. Cada um tinha 2 filhos. Portanto, o falecido havia deixado, 4 sobrinhos para receber a sua herança. Se todos os 4 sobrinhos fossem filhos de irmãos bilaterais, herança por igual, divisão por igual. Se todo mundo é unilateral, divisão por igual. Já falamos sobre isso agora há pouco. Mas, supondo que 2 sobrinhos é filho de irmão bilateral e 2 sobrinhos é filho de irmão unilateral. Aquela mesma regra. O sobrinho, filho de irmão unilateral, receberá a metade do que receber, certo? Os sobrinhos, filhos de irmão bilateral. Então, naquele nosso exemplo, que é a herança líquida de R$900 mil. 600 mil viria, para o irmão bilateral, vamos dizer assim. Então, esses 600 mil eu vou dividir entre os 2 irmãos, 2 sobrinhos, filhos de irmão bilateral, 300 mil para cada um. E os outros 300 mil que viria para o irmão unilateral, vou dividir entre os 2 sobrinhos de irmão unilateral. Vai dar 150 mil para cada um. O que foi que acabamos de fazer? Também dá cumprimento à regra segundo a qual os filhos de irmãos unilaterais receberão a metade do que receberam os filhos de irmãos bilaterais. Bom, relativamente a sobrinhos, uma informação merece destaque. Existem 2 tipos de parentes do falecido que têm o mesmo grau, é o do terceiro grau. Os tios do falecido, aqueles que eram irmão da mãe do falecido, irmão do pai do falecido, e os sobrinhos do falecido. Ambos são parentes do terceiro grau. Tá certo? Mas o artigo 1843 estabelecia uma regrinha que é o seguinte: os sobrinhos têm a preferência de receber a herança. Os tios do falecido só serão chamados para receber a herança se, por acaso, não existirem sobrinhos em condições de suceder. Então, vamos pensar aqui no seguinte: José faleceu, não tem irmãos, e seus parentes mais próximos, ele tem o tio João, tio dele, que era irmão do pai dele, e ele tem, por exemplo, um sobrinho. O que é que vai acontecer? Numa herança de 900 mil, esse sobrinho vai ficar com a herança toda só para ele. E o tio o João, o tio do falecido, não recebe nada. Apesar de o sobrinho e esse tio ter o mesmo grau, ambos serem do terceiro grau, a prioridade em receber a herança
por lei, é do sobrinho. Ok? E, por fim, nós temos os parentes do quarto grau. Já vimos que os parentes da linha colateral só recebem herança até o quarto grau. E quem são os nossos parentes da linha colateral até o quarto grau? Nós vamos ter o sobrinho neto. Quem é o sobrinho neto? O filho do sobrinho. Nós vamos ter o tio-avô. Quem é o tio-avô? O irmão do avô do falecido. E nós vamos ter os primos, né? Os filhos dos tios do falecido. Em relação a esse pessoal todo do quarto grau, a lei não estabelece nenhum critério de partilha. Ela não diz quem tem prioridade, se o mais jovem tem prioridade, tipo os sobrinhos netos. Não fala nada. Então, assim, em princípio, quero crer que a partilha vai dar-se por igual. Então, supondo que o falecido deixou um tio-avô está vivo, um primo está vivo e um sobrinho neto está vivo. Em princípio, essa divisão é por igual. Salvo aí uma decisão judicial que traga aí uma hermenêutica diferenciada, um tratamento diferenciado, no entendimento de que o legislador sempre privilegia o mais jovem, tarará, tarará. Mas, o que eu quero dizer, por lei, nada, não tem definição. Tá certo? E, por fim, para a gente concluir, se a pessoa falece, não deixa nenhum herdeiro legítimo, não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge ou companheiro sobrevivente, não tem parentes da linha colateral, aí é quando a gente vai entrar no outro tema que falaremos no outro dia. A herança estará jacente, né? Não há herdeiro conhecido, né? E, se tudo correr bem, esse patrimônio será arrecadado e, posteriormente, depois de cumpridas certas formalidades que não cumpre aqui a gente tratar agora, esses bens serão arrecadados pelo município onde eles se encontrarem, ou Distrito Federal. Ok? Vamos que vamos, até a próxima.